Agradeço a Deus por essa oportunidade. Também ao pastor, a pastora e toda a alma da igreja, os obreiros, porque assim nesta noite de hoje, Deus já falou conosco e creio que Deus vai continuar falando conosco por intermédio da sua palavra. Amém? Mateus capítulo número 9, verso número 9. Eu vou estar lendo que os irmãos possam me acompanhar. E Jesus, passando adiante dali, viu assentado na alfândega um homem chamado Mateus. E disse: segue-me. E ele, levantando-se, o seguiu. Podeis tomar assento? Em nome de Jesus. Grande é o nome de Jesus. Amados irmãos, o evangelho aqui a qual a gente lemos, embora seja o primeiro dos evangelhos, sabemos que não está na ordem cronológica. O texto aqui a qual a gente lemos é muito bem conhecido de todos os amados irmãos. Creio que todos que estamos aqui já lemos essa passagem, já se identificamos com essa passagem, já meditamos essa passagem, que é sobre Mateus. Os demais evangelhos sinóticos, que é Lucas e Marcos, eles não falam, não chamam este homem de Mateus, porém de Levi. Se os irmãos forem observar, ambos chamam ele de Levi, que muito provavelmente era o seu nome. Porém, aquele pelo qual ele escreveu este evangelho, que está falando sobre o encontro dele mesmo, que ele teve com Jesus, achou por bem colocar Mateus, porque muito provavelmente alguns acreditam que quando ele teve o encontro com Jesus, Jesus mudou o seu nome, de Levi para Mateus, como mudou de Simão para Pedro. Meus irmãos, este contexto de Israel, a qual Mateus estava vivendo, Jesus estava vivendo, nós sabemos que era um sistema muito difícil para os israelitas, para o povo judeu. Pois neste tempo o povo romano estava governando aquela terra, governando de tal forma que o povo de Israel não estava mais aguentando, os judeus não estavam mais suportando o jugo que os romanos estavam trazendo sobre eles. A gente sabemos que eles governavam de tal forma que os impostos que os judeus pagavam não eram para os governadores judeus, mas sim todos os tributos eram pagos para o povo romano. Esses romanos cobravam do povo de tal forma que o povo ficava entristecido, amargurado, angustiado, revoltados. E a gente sabemos que aquele povo judeu tinha em seus corações que quem era judeu de fato, de forma alguma, poderia trabalhar para o governo romano, de forma alguma poderia trabalhar para o povo romano. Duas funções que o povo judeu anunciava, instruía os seus filhos, que jamais eram para eles trabalhar, era como publicano e como prostituta. Eram duas funções, duas tarefas que jamais eles diziam para os judeus trabalhar. Eles não suportavam e não aturavam. A gente sabemos que os romanos, como estavam cobrando impostos de tal forma, precisavam de pessoas para se trabalhar e ter este ofício. Este ofício era chamado, como eu já disse, de publicano. O que era isso? Como o povo, que eram os romanos, cobrava os impostos de alguém que precisava cobrar, na sua medida que ele era colocado. Cobrar esses impostos do povo judeu, cobrar de tal forma. E cada ambiente mudava ali a cobrança de cada um. Mas as duas principais cobranças eram sobre a terra e sobre o indivíduo. Cada um dos adultos eram cobrados a dívida do imposto por ele mesmo e da sua terra. Essas duas dívidas, que principalmente eram cobradas.
sem as demais dívidas que poderia ser cobrada por aqueles que tinham alcançado este patamar, como por exemplo a gente vemos o caso de Zaqueu, que provavelmente alcançou este favor deles, que assim poderiam cobrar um pouco mais daqueles que, quem sabe, percorria uma estrada em caminho de outro. A gente sabe que neste período que o povo de Judeu estava vivendo, então eles estavam revoltados para com o governo romano, e essa revolta era tão grande que o povo judeu não suportava ver os publicanos que trabalhavam para o governo romano, porque eles meio que estavam traindo o seu povo para trabalhar para o governo que estava oprimindo o povo judeu. Então os judeus olhavam para aqueles que eram publicanos, que de certa forma tinham aceitado ou requerido este trabalho, e falavam: não, isso a gente não suportamos, a tal modo que eles desprezavam aqueles que eram publicanos. Os desprezos para com estes publicanos era tão grande que eles não eram nem mesmo recebidos nas sinagogas. Por isso que muitos dos publicanos não tinham muito este interesse de querer conhecer mais sobre a lei de Deus ou em adoração a Deus, porque era o próprio povo judeu que odiava os publicanos. E a gente sabe, meus irmãos, que por mais que um homem ele tenha diversos defeitos, porém se um homem ele for trabalhador, a gente sabe que a sociedade olha com um olhar diferente. Em contrapartida, por mais que uma pessoa tenha diversas qualidades, porém se essa pessoa ela não gostar de trabalhar, e é diferente do desemprego, ela não gostar de trabalhar, por mais que ele tenha diversas qualidades, o varão, mas a sociedade vai olhar para ele com um olhar mais ruim, com um olhar desprezível. Porém existem muitas funções que para o trabalho era uma função desprezível. E como eu estou falando sobre publicano, essa função para os judeus era muito desprezível, como eu já disse. Então, quando os judeus viam os publicanos, eles desprezavam de forma muito grande. Então esse era o contexto dessa guerra entre os judeus e os judeus que eram publicanos. De certa forma, existia até uns que eram zelotes, que eles combatiam de tal forma que até mesmo combatiam braçal, fisicamente, contra esse sistema, por não aceitar esse sistema. Então, o Mateus, ele estava enquadrado nisso, como um publicano, como alguém que trabalhava para o governo romano. E quando a gente olha para isso, sabendo que ele teria diversas possibilidades de ser rejeitado pelo seu povo, por aqueles que eram do seu país, da sua pátria, a gente reconhecemos que para alguém aceitar o cargo de publicano, tinha que ser alguém que amava muito mais o dinheiro, tinha que ser alguém que amava muito mais a sua fortuna do que o seu próprio povo, do que a sua própria religião, do que os seus próprios compatriotas ali naquela região. Por quê? Porque ele sabia que se ele aceitasse esse cargo, as pessoas iam olhar para ele com um olhar desprezível. Mas a gente vemos que como Zaqueu, Mateus aceita, começa a trabalhar, desenvolve neste ofício, porque quem sabe o coração de Mateus estava, quem sabe, na fortuna, no dinheiro, nos status. E deixa eu dar um pausa já. Aonde estiver o nosso coração, aí também estará o nosso tesouro. Se o nosso coração estiver em algo que não é Deus, todas as nossas expectativas e tudo que a gente fizer vai estar voltado para isso. Não importa se Deus se levantar, se o nosso coração não estiver em Deus, a gente não vamos priorizar Ele. Mateus tinha o seu coração nisso, e por isso aceitou ser publicano. Então quando a gente olha, quando os judeus passavam por este homem, pensando ele não era bem aceito por aqueles que, quem sabe, cresceram até mesmo com ele, por causa do seu ofício. E passados os tempos, os dias, a cada dia mais, eu acredito que ele se envolvia mais neste cargo, porque se já estão desprezando ele, não tem mais nada que possa se perder.
se já estão me desprezando, se já estão meio que fechando as portas para mim, eu preciso me lançar mais ainda de cabeça neste ofício, pelo menos para ter uma fortuna. Então este era o contexto da vida de Mateus. É uma guerra, é uma condição que era, vamos dizer assim, era uma condição que, para quem olhasse com os olhos apenas físicos e para os olhos apenas dessa terra, ok, Mateus está por cima, Mateus está bem sucedido, mas somente Deus conhecia o que se passava no coração de Mateus e qual era a necessidade que ele tinha. Porque não importa o que a gente tem no lado externo, se o nosso interno estiver mal, se a nossa espiritualidade estiver mal, a gente não vamos estar de bem conosco mesmo e com Deus também. Não importa aquilo que a gente adquire, não importa a nossa fortuna, não importa quem as pessoas que estão rodeadas, nos rodeando, não importa. Se nós não estivermos em paz com Deus, se nós não estivermos em paz com o Espírito Santo, se nós não estivermos bem em Deus, nada disso pode preencher o vazio que existe dentro da gente. Então Mateus estava nesse contexto. Aí Jesus estava muito provavelmente na sua terra, que era Cafarnaum. Provavelmente neste episódio ele estava saindo, porque os cobradores de impostos gostavam de ficar ali nos portões da cidade. E no capítulo 9, no começo, diz que Jesus estava entrando na sua cidade. Então provavelmente ele estava saindo agora. E quando ele passa na frente de uma recebedoria, onde Mateus estava cobrando os impostos, e detalhe, os publicanos, eles tinham o direito de, quem sabe, cobrar um pouco mais, para assim aumentar a sua fortuna. Então, por exemplo, o governo romano estipulava um valor, aí ele ia lá e colocava um pouco mais em cima, tudo para entrar no seu bolso. Não é diferente de muitos políticos hoje, mas enfim. Então Mateus estava lá, no seu ofício, e Jesus agora está vindo, passando ao encontro, melhor, saindo, passando com os seus discípulos. Quando Mateus está ali cobrando, e Jesus está passando, quem sabe, quando Mateus viu este homem, que era judeu, que era praticante, observador da lei, e o melhor observador da lei, praticante da lei, estava ali passando. Quem sabe Mateus ia olhar para este homem, ou nem ia ligar, ou ia olhar para este homem que se chamava Jesus e ia falar: vai ser mais um que vai me desprezar, vai ser mais um que vai fechar as portas para mim, vai ser mais um apenas que vai me ignorar, ou quem sabe vai ser um zalote, quem sabe vai tentar combater contra mim. Só que Jesus passando ali, ele fez diferente, quem sabe, do pensamento da maioria dos judeus, ou se não todos os judeus, porque Jesus é assim. Aquilo que a gente acha que Jesus vai fazer, aquilo que a gente espera, que é a atitude de Jesus, às vezes ele faz tudo o contrário, para contrariar-nos, para fim de que a gente entenda que a vontade dele é que prevalece, porque nós somos seres limitados, a gente pensa pequeno. Quando a gente pensa que Jesus se limita a algo, ele vai em contramão, em contrapartida, com tudo aquilo que a gente espera, só para contradizer a nossa humanidade e os nossos pecados e os nossos pensamentos pequenos, porque ele é rei. Aí Jesus está ali passando, e quem sabe o pensamento de Mateus vai ser somente mais um que vai me desprezar. Mas quando Jesus está passando ali, ele olha para este homem e diz: segue-me. Aleluia. É palavra simples, mas palavra profunda. Não é sobre a palavra, é quem falou a palavra. É simplesmente segue-me. Para muitos, alguém dizer segue seria algo normal. Seguir, mas por que te seguir? Mas para alguém que só está ouvindo dos judeus, aqueles que são o seu povo, coisas más, aqueles que não é recebido dentro da sinagoga, aqueles que não tem como se assentar na mesa dos seus irmãos judeus, alguém chamar ele para seguir, ser judeu é algo de muita valia, porque é uma palavra certa, no tempo certo, da pessoa certa, é uma palavra como uma flecha no coração, é como um manancial de água na nossa alma. Glória. Para muitos, se ouvissem essa palavra, seria simplesmente uma palavra, mas quem sabe Mateus estava precisando apenas daquilo. Glória a Deus. Porque Jesus foi ao nosso encontro, não era quando a gente estava bem. Jesus
foi no nosso encontro quando a gente mais precisava. E as suas palavras suaves aos nossos corações foi como uma fonte nas nossas almas. Aquele que estava desprezado, conquistado, amargurado, angustiado, sem saber o que fazer, pensando em tirar a sua própria vida, quando veio as palavras do Senhor Jesus, veio como uma fonte. Segue-me. Quando a gente vamos ver em Gênesis capítulo de número 12, a gente vamos observar, embora é outra história, mas embora a gente olha para Abraão e vemos que Deus chama Abraão também. Abraão tinha uma condição, como aprendemos a entender, boa, uma condição boa, porém ainda faltava algo para Abraão. E Deus não queria saber da fortuna de Abraão, assim como Jesus não queria saber da fortuna de Mateus. Porque se Jesus estivesse interessado naquilo que Mateus tinha para lhe oferecer, Jesus não falava segue-me, Jesus sentava do lado dele e tentava fazer amizade com ele pelo aquilo que ele tinha. Mas Jesus disse segue-me, ou seja, larga tudo e vem. No caso de Abraão, Deus disse, larga a tua parentela, abandona a tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. Jesus não disse a terra, Deus não disse a terra, mas era para uma terra que era segundo a vontade de Deus. Porém, no caso de Abraão, quando a gente vamos observar no capítulo 12, Deus ele faz promessas para Abraão, dizendo que Abraão seria bem sucedido, aqueles que abençoassem Abraão seriam abençoados, os que amaldiçoassem seriam amaldiçoados, que no nome de Abraão e por Abraão todas as famílias da terra seriam benditas. Maravilha! Ouvir algo da parte de Deus nos deixa mais, nos dá um incentivo para seguir a Ele. Agora, quando a gente vemos o caso de Mateus, Jesus não promete nada para ele, é apenas segue-me. Jesus não promete para ele cargo, não promete unção, não promete que teria lugar no seu reino, não promete nada disso. Não promete naqueles tempos, quem sabe, mais bens do que ele já tinha, não oferece nada disso. Foram apenas palavras, segue-me. Por que muitas vezes nós, para seguir Jesus, esperamos que Ele prometa diversas coisas para nós? Aleluia. Por que para a gente ouvir uma chamada de Deus para acompanhar as suas pisaduras, a gente primeiro espera Deus prometer coisas, aliás, para esta vida para nós? Por que nós esperamos? Quando esperamos aquilo que Deus tem a nos oferecer, nós não estamos preocupados de fato com aquele que nos chama, e sim com aquele que Ele pode nos oferecer. Porque Jesus não quer apenas dar aquilo que a gente deseja, Ele quer que a gente tenhamos um relacionamento com Ele. Ou seja, interesseiro é aquela pessoa que só está perto de alguém por aquilo que ela pode oferecer. Jesus não quer pessoas interesseiras pelos benefícios que Ele pode oferecer. Jesus quer alguém que esteja do lado dele e aos seus pés, mesmo lhe faltando diversas coisas. É só olhar para a vida de Jó. Na bonança, Deus é o meu Deus. Também no momento da dificuldade, agora eu não tenho nada, Deus continua sendo o meu redentor. Segue-me. Quem sabe nessa noite de hoje, você e eu estamos aqui, mas quem sabe não estamos seguindo as pisaduras do bom mestre. E Jesus nessa noite, por intermédio deste culto, desta palavra, dos louvores, está dizendo: segue-me. Para de esperar profecias, embora Deus faça e fale por intermédio de profecias, a palavra dele basta. Não olhe a palavra que é simples, olha quem está te chamando. Nem se o presidente da nossa república, nem se o rei chamasse a gente, seria tão valioso como o nosso mestre
a gente despreza e fecha a porta do nosso coração e diz: eu quero que o Senhor fique longe de mim. Nós corremos atrás daqueles que não querem a gente. É uma troca de valores. Mas nesta noite Jesus está nos dizendo: eu estou de braços abertos. Todos os dias eu te convido a seguir-me. Tem que tomar a cruz? Tem que. Mas vale a pena. Aí Mateus olha para isso. E ele está acabando meu tempo, eu vou morrer. Aí Mateus olha para isso. E não é à toa que Mateus é o evangelho que mais fala de renúncia. Porque nesta hora, Mateus, embora confortado por esta palavra de um judeu, segue-me. Na mesma hora ele também pode ter um pensamento: ok, eu estou trabalhando para um governo romano, que a autoridade é superior neste exato momento. Eu tenho status, ok, eu tenho fortuna. Se eu não sei ele, eu não sei o que pode me acontecer. Ok, agora entrou a hora da decisão. Nós somos rodeados de decisões todos os dias. E é nessas horas de decisões que muitas vezes a gente escolhe de chamar Deus para as nossas decisões, a fim de que Ele ajude a nós a escolhermos as decisões corretas. Porque quando a gente pede ajuda dele, Ele vai nos ajudar. Mas nessa hora, Mateus olha para tudo, ou quem sabe nem pensa, e apenas segue o bom mestre. Porque ele acredita que aquilo valeria muito a pena. Meus amados irmãos, uma decisão está sobre nós. Deus não vai nos obrigar a seguir Ele, de forma alguma. Ele deseja que a gente tomemos a decisão certa. Quantas e quantas decisões a gente já tomamos, mas decisões erradas. Pelo poder da palavra de Deus eu estou dizendo: a decisão de seguir a Jesus, nunca você vai se arrepender. A decisão de seguir as pisadas de Jesus, jamais você vai chorar de tristeza e dizer: eu não era para mim ter feito isto. Mas como eu disse, o evangelho de Mateus é um evangelho que fala muito sobre renúncia. Porque olha o contexto de Mateus. Ele estava bem, porém ele deixou bem para escolher algo melhor para a vida dele. Decisão. É por isso que ele fala muito de renúncia, porque ele entendia sobre renúncia. Não é à toa que ele diz para tomar a cruz, falando as palavras de Jesus, mas ele copiando, dizendo que Jesus disse para tomar a cruz. Por quê? Porque para seguir a Jesus tem que de fato tomar a cruz. Não é à toa que ele fala sobre a parábola daquele que, pegando, achando um tesouro em um campo, vende todos os seus bens e compra aquele campo, devido o tesouro que estava naquele campo, e é só Mateus que diz isto. É isso que ele faz. Ele larga toda a sua vida para seguir algo melhor. Queridos irmãos, eu sei que é difícil, mas aquilo que nos afasta de Deus precisa se afastar da gente. E esse se afastar da gente está sobre as nossas decisões. De falar: eu quero seguir Jesus. E com essa decisão de seguir a Jesus, eu estou decidindo largar isso que está sobre a minha vida, que está me atrapalhando de seguir a Jesus. Só que enquanto estivermos na nossa indecisão de não decidir, nós vamos ficar em cima do muro. Será que Mateus pensou? Será que eu sigo? Será que eu não sigo? Será que eu vou? Será que eu fico? Aí Jesus ia passar e ia embora. Mateus agarrou a oportunidade. É ele que eu quero. Irmãos, agarre com todas as forças. Agarre esse Jesus. Agarre o Espírito Santo e não larga de forma alguma. Porque nos momentos de nossa angústia é Ele que nos consola. Quando estamos enfermos é Ele que nos cura. Quando estamos precisando de algo da parte, é Ele que nos dá. É Ele que traz os benefícios para as nossas vidas. Então vale muito a pena. Eu não vou falar sobre o que Mateus pega e convida a Jesus com os seus discípulos a convidar a cear. Quem sabe, uma próxima oportunidade de falar sobre isso. Mas foi muito maravilhoso. Depois os irmãos leram o texto nas suas casas. Mas detalhe: Jesus só mandou ele seguir. Ele, como um ato de fé, de coragem, seguiu Jesus. Jesus não prometeu nada para ele. Só que quem coloca Jesus nas suas decisões, Jesus traz os benefícios que a gente jamais espera.
Quem escolhe Jesus, Jesus também escolhe eles para dar benefícios segundo o que jamais a gente imaginou sobre o nosso coração. Quando a gente vemos o capítulo 6 do Evangelho de Lucas, a gente vemos que Jesus vai subir ao monte, orar uma madrugada. Depois Jesus desce do monte e escolhe 12 homens. Quem estava nesse meio dos 12 homens? Mateus. Jesus não prometeu que ele seria um apóstolo, mas no meio da multidão de discípulos, Jesus orou e escolheu Mateus para ser um dos representantes como um apóstolo da sua presença e do seu evangelho. Quando a gente vemos lá no capítulo 1 de Atos, quem estava lá para receber o Espírito Santo de Deus? Aos demais discípulos apóstolos, quem estava lá também? Mateus. Por quê? Porque quem escolhe a Jesus não é frustrado. Quem escolhe Jesus, por mais que Jesus não prometa nada naquele exato momento, andar com Jesus vai ser abençoado, irmãos, no reino espiritual e também nos ajudará esta terra. Jesus não prometeu nada sobre apostolado para Mateus, nada disso, não prometeu nada sobre o Espírito Santo, só que conforme a ação dele de fé de seguir a Jesus, deu benefícios a ele de ser apóstolo e ainda de receber o Espírito Santo, ser cheio da presença de Deus. Então vale muito a pena escolher Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador de nossas almas. E sabe como a gente sabe e prova que Mateus de fato se converteu ao seguir a Jesus? Porque seguir a Jesus é isso. A gente falha, a gente erra, a gente peca, e Jesus está lá para nos repreender, para nos exortar, para falar assim: ei, meu filho, não é por este caminho, é por outro caminho. Ei, você pecou, eu te perdoo, mas vai, não peques mais. É esse Jesus que a gente serve. Quando a gente mais vamos seguindo a Ele, as suas pisaduras, a gente mais vamos aprendendo, porque a palavra cristão, pequenos Cristo, a gente vai mais sendo parecidos com Jesus. E qual é a prova que Mateus se tornou de fato um discípulo, um verdadeiro crente na presença de Deus, um verdadeiro cristão? Porque no meio destes 12 apóstolos tinha um que se chamava Simão, e era chamado de Simão Zelote. Como eu disse, tinha um sistema judaico, um sistema dos judeus, que odiavam o sistema romano. Eles até partiam para peleja, porque não concordavam com o sistema romano de cobrar impostos, entre outras coisas. Eram os revolucionários. E no meio desse grupo de apóstolos estava Mateus, que ele faz questão de dizer: Mateus, o publicano. E quem estava lá também? Simão Zelote. Ou seja, diante da presença de Deus ele se converteu. Assim como o Zelote era aquele pastor agressor e tudo mais, assim como Mateus era aquele que compravam e oprimiam os judeus. Mas quando a gente se converte a Jesus, não existe aquele que cobra mais, aquele que faz coisas obscenas, aquele que faz tantas maldades. Diante da presença de Deus, Ele nos converte o nosso coração, e a cada dia mais que a gente passa a conviver com Cristo, a gente ficamos melhor, e à medida que a gente vamos ficando melhor, a gente também não só aprende o nosso relacionamento com Deus, como também a gente aprende o nosso relacionamento com os nossos amados irmãos. A prova de que a gente estamos no caminho certo das pisaduras de Jesus é o nosso relacionamento com aqueles que estão próximos da gente. Então, quanto mais de Deus a gente ter, mais o nosso próximo a gente vai tratar bem. Aquilo que era inimigos para a gente lá fora, quando entra diante da presença de Deus e se converte, não somos mais inimigos, não. A gente, a partir desse momento, somos irmãos em Cristo Jesus. Assim como tem traficante, ladrão, prostituta, enfim, drogado, pessoas que bebiam bebidas alcoólicas, enfim, pessoas diversas, ladrões, pedófilos, enfim, diversas pessoas. Quando entra diante da presença de Deus, é lavado, remido pelo sangue do Senhor Jesus, em um novo nascimento diante da presença do Senhor. Essa pessoa passa a ser o nosso irmão em Cristo Jesus, porque Jesus transforma e a gente passa a conviver juntos com essa pessoa. Amém? Pastor, eu passei 1 minuto, mas me perdoe. Amém.